Eu quero ler um texto que está no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 32, começando com o versículo 22. Ele diz assim: naquela noite, levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não podia com ele, tocou-lhe na junta da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, enquanto lutava com o homem. Disse-lhe este: deixa-me ir, porque vem rompendo o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? Respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens perseverado com Deus e com os homens, e o prevaleceste. Jacó perguntou-lhe: dize-me o teu nome. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou Jacó ao lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Essa história é uma história muito interessante. É uma história acerca da vida de Jacó. E eu quero trazer como tema para essa palavra o desafio de Jacó. Jacó, ele era filho de Isaac, neto de Abraão. E nós encontramos aqui uma história muito interessante. Jacó, ele começou sua jornada de vida de uma forma não muito boa. Olha algumas coisas que aconteceram na vida de Jacó. Em Gênesis, no capítulo 25, começando com o versículo 22, ele diz que ainda no ventre, Jacó ele lutava com seu irmão. No verso 26 fala que quando Jacó nasceu, eram gêmeos Jacó e Esaú. Quando Jacó nasceu primeiro Esaú, mas Jacó nasceu logo atrás, seguro no calcanhar do seu irmão. Então, temos aqui algumas coisas interessantes. Uns podem chamar Jacó de aproveitador. Eu chamaria Jacó de um grande empreendedor, alguém que tem uma grande visão. Então, outra coisa que aconteceu nessa vida, nessa trajetória de Jacó, ele enganou seu pai mentindo, ele pegou a bênção do seu irmão, ele se aproveitou de uma oportunidade que seu irmão estava passando fome, e ele vendeu, aliás, ele comprou a bênção, a primogenitura do seu irmão Esaú. Ele fugiu para não morrer, com medo que seu irmão fizesse mal para ele. E Jacó, lá mais na frente, na casa do seu tio chamado Labão, Jacó, ele foi enganado pelo seu tio, que depois tornou-se o seu sogro. Então, Jacó, cansado de enganar e sendo enganado, ele decide voltar. Ele decide voltar e decide procurar o seu irmão para resolver de uma vez por todas todos os seus problemas, todas as pendências que ele tinha com seu irmão. Você quer resolver seus problemas? É bem provável que você tenha uma luta, tenha uma dificuldade, alguma coisa que tem te tirado a sua paz, que tem tirado a sua tranquilidade. Você quer resolver isso? Eu vou te mostrar algumas coisas aqui que Jacó fez, que foi muito interessante. E uma das coisas que ele fez, ele perseverou. Jacó, ele luta em busca do seu milagre, ele luta em busca da sua bênção.
a Bíblia diz que depois que ele ficou muitos anos fora da sua casa, que ele fugiu, ele foi para a casa do seu tio, e a história conta que lá na casa do seu tio ele trabalhou por vários anos, casou, e depois ele decide voltar. E quando ele volta decidido a resolver o seu problema. Lutar é uma forma de demonstrar que você está vivo e que quer continuar vivendo. Você não pode baixar a guarda, você não pode desistir. Se você quer viver, você vai ter que lutar, você vai ter que perseverar. Então Jacó estava decidido isso, eu preciso resolver essa situação. E Jacó ele estava muito abatido, não somente fisicamente, mas emocionalmente e psicologicamente ele estava muito abatido. Imagine o que poderia ter acontecido com Jacó se ele não voltasse. Mas a Bíblia diz que ele volta, e quando chega em um certo lugar, num lugar chamado o Val de Jaboque, e Jacó ele fez passar toda a sua família, seus servos, sua esposa, suas servas, tudo que ele tinha, ele fez passar, e a Bíblia diz que ficou ele só. E quando ele fica só, algo sobrenatural acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa, esse momento que você acha que você está só, é um momento muito importante para o Senhor se fazer presente. O Senhor está pertinho de você dizendo: filho, eu estou aqui para resolver o seu problema. Eu estou aqui para salvar a sua vida. Eu estou aqui para libertar você. E foi justamente isso que aconteceu. Imagine o que ele passou, Jacó, no seu pensamento, sozinho ali, e ainda alguém se aproxima que ele não conhece. A Bíblia diz que já era noite, o sol já tinha se pondo, e Jacó está sozinho, não tem ninguém com ele, e um homem se aproxima, ele não sabe quem é. Sabe qual foi a razão por que Jacó saiu da casa de Labão? Porque ele queria resolver uma situação, ele queria resolver um problema, e ele estava muito abatido com aquela situação. Ele tinha enganado seu irmão, ele tinha feito coisas que não foi correto. Muito embora, tem pessoas que dizem que Jacó roubou a primogenitura, isso não é verdade. Ele comprou, barato, mas ele comprou, e ele tinha, por isso que eu vejo que Jacó, ele era um grande empreendedor. Ele pensou lá na frente a importância da primogenitura. E sabe quanto custou essa primogenitura? Um prato de comida. Imagina a inteligência desse homem. Isso é uma bênção para mim, é uma grande bênção, e eu não posso perder essa oportunidade. Então, mas agora ele está voltando para resolver um problema. Não foi o fato de ter comprado barato aquela bênção, mas ele mentiu para o seu pai. Ele se fez passar pelo seu irmão. Isso não era verdade. Ele não somente pegou a bênção da primogenitura, mas também a bênção do pai Isaac, abençoando seu filho Esaú. Então ele perdeu, Esaú perdeu essa bênção, e com certeza Esaú ficou muito triste com o que seu irmão fez com ele. Mas Jacó decide voltar. E sabe o que Jacó faz? Ele, na sua volta, sozinho, no escuro, sem ninguém, aproxima-se um homem que ele não conhece, e ali trava uma grande luta, uma grande batalha. Qual é a luta que você está passando? Talvez você está passando uma luta emocional, sentimental, uma luta física, uma luta psicológica, e ele está passando uma luta terrível. A Bíblia diz que nessa luta, ele não sabia que era um anjo que estava lutando com ele. Então, o dia vem rompendo. Imagina só, ele começou a luta ao entardecer, e a Bíblia diz que está rompendo o dia. E aquele homem que está lutando com Jacó fala para ele assim: deixa eu ir embora, eu quero ir embora. Mas aí Jacó disse assim: não te deixarei, não vou deixar você sair enquanto você não me abençoar. Estava rompendo o dia, tanta luta que ele estava travado. E nessa hora, o anjo tocou na coxa de Jacó e deslocou a coxa de Jacó.
Agora imagina a dor que Jacó está sofrendo. Não apenas dor sentimental, ou a dor do que ele vai ter que resolver com seu irmão, mas agora essa dor física, com a sua coxa deslocada, não conseguindo ficar totalmente em pé. Mas mesmo assim ele continuava perseverando, mesmo assim ele continuava lutando. Sabe por que Jacó continua a luta? Porque ele tem um propósito. E tem duas coisas importantes. Primeiro, ele tem que resolver um problema. E ele sabe que a maneira de ele resolver esse problema era ele permanecer lutando. Então, se fosse para morrer, ele estava disposto. Ele preferia morrer, mas morrer buscando solução para um problema. Buscando solução para uma dificuldade na sua vida. Jacó tinha um propósito: eu quero viver, e se for para morrer, eu vou morrer lutando. Mas eu tenho um propósito, e eu vou lutar por esse propósito. Então, qual é o propósito que você tem para lutar? Você tem um foco, você tem um objetivo? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim: é melhor tentar e fracassar do que o fracasso de nunca tentar. Jacó arriscou, valeu a pena. Ele não sabia quem era aquele homem, nem sabia que era um anjo do Senhor, nem sabia que ali estava a solução. Mas durante a noite ele ficou perseverando. E quando o dia está rompendo, o anjo toca na sua coxa e fica deslocada a coxa dele, sentindo muitas dores. E o anjo pede para dizer: deixa eu sair, já está rompendo o dia. E ele fala assim: não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Quanto tempo você estaria disposto a lutar pela sua bênção? Você está disposto a agarrar e dizer assim: não vou soltar enquanto você não me abençoar, enquanto você não me curar? Quanto tempo você estaria disposto a ficar orando, a ficar acreditando no que Deus tem para você, e você dizer assim: não vou parar de orar enquanto não ver o meu milagre acontecer? Se você tomar essa decisão como Jacó, ele tinha um propósito. Se você tem propósito, se você quer alcançar uma bênção, se você tem um propósito, um objetivo, persevere, lute, não abra mão, porque o milagre vai acontecer. Se Jacó tivesse desistido, logo que o anjo tocou na articulação da sua coxa, se ele tivesse desistido, a bênção ele não teria recebido. Ele queria que seu problema fosse resolvido. Ele tinha um problema a ser resolvido, e aquela era a sua chance, era a sua oportunidade, era a sua hora, e não podia deixar passar. De repente ali poderia acontecer o milagre que ele estava tanto esperando. Quantas noites Jacó não ficou sem dormir, pensando no seu irmão, pensando no seu pai? Quantas noites você tem passado sem dormir, preocupado com tudo que está acontecendo, com um problema, talvez problema financeiro, problema na família, problema de saúde? Quanto tempo você tem passado sem dormir? E esse é o momento de você entender que Deus quer se manifestar na sua vida para te dar a bênção. Escute, preste muita atenção. Quanto tempo você acha que durou a luta de Jacó com aquele anjo? Você está disposto a pagar esse mesmo preço até o romper do dia? Quanto tempo você está disposto a orar, a buscar, a clamar, a lutar, a perseverar? A noite toda, diz a Bíblia, eles lutaram até o romper. Lute o tempo que for necessário para que aconteça a mudança na sua vida. Aconteça a mudança na sua vida financeira, para que o milagre venha acontecer, salvação de um membro da sua casa, para reconciliação familiar. Lute, se for preciso, a noite toda. Lute, persevere, não abra mão, não desista. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a história da sua vida, como Ele mudou a história da vida de Jacó. Valeu a pena. Eu posso imaginar que Jacó depois ficou pensando, mesmo com tanta dor:
dor no seu corpo físico, mas ele ficou pensando, valeu a pena. Naquela noite Jacó passou a ter paz. Sabe por quê? Porque o anjo perguntou para ele, como é seu nome? E ele disse assim, meu nome é Jacó. Sabe o que ele está dizendo? Eu tive problema com meu pai, eu menti para o meu pai, eu me enganei meu pai, eu enganei meu irmão, eu sou um homem com muitos problemas. E ali o anjo diz para ele assim, a partir de agora seu nome está mudado. Vai mudar o seu nome, mudar o seu pecado é perdoado. Naquela noite o anjo diz para ele, você não será mais chamado Jacó, mas sim Israel, príncipe, porque você lutou com o homem, com Deus, e você perseverou. Lute até o fim. Quer receber bênção? Então lute, vá até o fim. Por quanto tempo você está disposto a lutar por algo que você acha que é muito importante para você? Por quanto tempo você está disposto a lutar? Sabe, Jesus, a Bíblia nos diz, no livro de João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira. E a Bíblia fala que Jesus passou muito tempo orando, madrugadas e madrugadas, orando pelos seus discípulos, orando por mim e por você. E a Bíblia diz que quando ele vai para o Pai, ele diz assim, Pai, eu estou indo para o Senhor, mas eu quero continuar orando, e peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Jesus orou por muito tempo, pelos seus discípulos, por mim e por você. Por quanto tempo você está disposto a orar? No livro de Mateus, capítulo 11, o verso 12, ele diz o seguinte, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e o que se esforçam se apoderam dele. Desde os tempos de João Batista, o reino do céu é tomado por luta. É por luta. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que o pastor Reibe fala, que ele diz assim, a salvação, ela é de graça, mas não é barata. Não é barato. Você tem que lutar para ser um cristão de verdade, permanecer firme, permanecer em santidade, servindo ao Senhor de todo o seu coração. Escute, a sua bênção e o seu milagre depende da sua perseverança. Vou repetir, escute só, a sua bênção e o seu milagre depende da sua perseverança. Fé, ela é fundamental, mas a Bíblia diz que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé, ela é muito importante, mas se você não tiver perseverança para acreditar naquilo que você tem fé para que aconteça, você pode não receber sua bênção. Vou te dar alguns exemplos aqui interessantes. Jacó, ele tinha lutado e não podia desistir, e essa foi a razão que ele recebeu a sua bênção. Jacó tinha lutado para acreditar, olhando que eu tenho uma situação para resolver, e esse problema, eu preciso resolver esse problema com meu irmão, com meu pai, com meu sogro, com quantas pessoas que ficaram machucadas para ele. Ele acreditava que Deus ia dar graça para ele resolver esses problemas. E agora de noite, um homem vindo em sua direção, sem saber quem é, você pode imaginar isso? Ele manda seus servos em direção a seu irmão Esaú. Olha, vão na frente, levam uns presentes para Esaú, e eu quero paz, eu quero consertar, eu quero me redimir. Ele manda seus servos ir na frente, e os servos vão embora. Agora imagina o que passa pela cabeça de Jacó, quando ele vê aquele homem. De repente ele pensou assim, deve ser algum dos servos de Esaú, meu irmão, que veio aqui para fazer uma emboscada e talvez até me matar. E Jacó não estava lutando pensando que era um anjo. Ele estava lutando pensando que era um homem qualquer. Então, se fosse você, o que você faria? Quanto tempo você lutaria? Se você tem um problema para resolver, quanto tempo você vai lutar?
Por quanto tempo você vai orar? Por quanto tempo você vai buscar a Deus até que a bênção aconteça? Vou citar alguns exemplos aqui, preste muito bem atenção nisso que eu vou falar. Isso me faz lembrar de algumas histórias verídicas na Bíblia. Olha só, Sunamita que lutou pela vida do seu filho morreu, mas ela ficou lutando, ela enfrentou dificuldade, e uma das dificuldades que ela enfrentou foi com a pessoa que ela esperava mais ajuda, que foi do seu esposo. Quando ela chega para o seu esposo pedindo que ele mandasse um servo e uma jumenta para que ela fosse até o homem de Deus, o esposo dela diz o seguinte: o que você vai fazer hoje? Não é dia de festa, de lua nova, não é sábado. Você não vai encontrar, você está procurando solução para um problema que não tem. O próprio esposo. Que perseverança dessa mulher, que confiança, lutando, eu vou atrás. E o filho dela estava morto, e o milagre aconteceu. Ela lutou até o milagre aconteceu. A mulher cananeia luta pela liberdade, pela cura da sua filha. As pessoas ignoraram essa mulher. Falaram para ela: você tá aqui tomando tempo. E essa mulher é chamada de quê? De cachorrinho. Jesus falou assim: olha, não é bom tirar dos pães dos filhos de Israel e dar para os cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cachorrinho. Mas aquela mulher perseverou, porque ela tinha um propósito. Ela precisava de um milagre. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão chamar para você, não importa se você vai ser ridicularizado, se você vai ser desprezado, se vão te ignorar, não importe, lute até o milagre acontecer na sua vida. Essa mulher lutou, e a Bíblia diz que no final Jesus olhou para essa mulher e falou assim: mulher, grande é a sua fé. Vai, e o milagre aconteceu na vida dela. Outra pessoa que eu sou fã da atitude desse homem, chama-se Bartimeu. A Bíblia diz que esse homem ficava pedindo esmola na entrada de Jericó. E quando Jesus vem passando, que ele começa a clamar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam que ele se calasse, mas ele gritava mais. Ele gritava mais. Eu posso imaginar que quanto mais o anjo derrubava o Jacó, quanto mais o anjo batia no Jacó mais se fortalecia, porque mesmo sendo machucado, ele pensava: a dor não é para mim tão importante o quanto o milagre que eu quero alcançar. E ele lutou e alcançou. Assim, quanto mais falavam para Bartimeu: fica calado, ele não vai te ouvir, ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele clama pela sua perseverança, Jesus parou para ouvir aquele cego e restaurou-lhe a vista, e ele foi abençoado. Também temos um outro personagem que eu acho muito interessante, que é Jó. Jó lutou com tudo que você pode imaginar. Perdeu todos os seus filhos, perdeu toda a sua riqueza. A própria esposa chegou um momento que falou assim para ele: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó, na sua perseverança, disse: meu Deus tirou, meu Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que tudo que Jó tinha foi restituído para ele. Persevere, porque Deus quer te abençoar. Lute até o fim, não desista. Está passando por enfermidade, vou orar por você. O Senhor vai fazer milagre na sua vida. O anjo está perto de você. Jesus está aí dizendo para você: eu vim aqui para curar você. Eu vim aqui para te dar a tua bênção. Eu quero encerrar com essas duas frases. A primeira frase diz assim: o vencedor nunca desiste. E a segunda frase: o desistente nunca vence. Escute isso aqui: o vencedor nunca desiste, e o desistente nunca vence. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que está me assistindo, você não é vencedor. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Você não é apenas um vencedor, você é mais que vencedor.
Tome posse, seja como Jacó, lute até o fim, persevere, porque ao romper do dia, o Senhor vai te dar a sua bênção, porque Ele é fiel. Você acredita nisso? Se você acredita nessa palavra que é do Senhor, eu quero orar com você nesse momento. Eu quero declarar bênção sobre sua casa. Não sei se você está passando por algum problema de enfermidade, vida financeira não está fácil, ou talvez problema familiar, está decepcionado com alguma coisa, mas hoje o Senhor quer trazer paz no seu lar, trazer paz na sua vida. A bênção quer te alcançar hoje à noite, tá bom? Então eu quero orar com você. Quero que você agora feche seus olhos e vamos orar junto. Repita comigo essa oração. É muito importante orar. A oração, como diz uma certa canção, a oração é alimento. Deus não rejeita a oração. E a oração, ela tem muito poder. E o poder que ela tem é para expulsar essa enfermidade, essa pobreza, essa luta que você está passando. A oração tem poder para te trazer vitória. Então ore comigo agora, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio a esta terra para me dar vida em abundância. E agora, Senhor, eu me levanto como Jacó, como Sunamita, eu me levanto como Bartimeu, eu me levanto como Jó, Senhor, e persevero na tua palavra. Eu creio que a sua palavra é poderosa, e eu tomo posse agora, Senhor, eu tomo posse agora da minha cura, em o nome de Jesus. Eu tomo posse agora da prosperidade do Senhor, eu tomo posse agora da paz do Senhor, que excede todo entendimento, e eu tomo posse no nome de Jesus. E eu quero falar como disse o Jacó: não vou te soltar enquanto não me abençoar. Eu declaro agora sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, que está me ouvindo, eu declaro: a bênção do Senhor chegou na sua vida. Tome posse, ande em vitória, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe.